XYZ, primeiro lugar na web. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Rádio XYZ é show! Olá, meu povo lindo de luz, eu voltei. Este é o programa Fórum de Ideias, um programa todinho para a prosperidade do nosso país. Estamos ao vivo e rodeando de Goiânia, Goiás, para todo o Brasil e o mundo. Estou aqui ao lado do meu filho, Ricardo Mello, e daqui a pouquinho eu vou contar para vocês quem é. Muita gente já sabe que está acompanhando, mas você que está entrando ainda não sabe o nosso convidado especial de hoje, Ricardo Mello, meu filho. Conte ao nosso público sobre as perguntas que eles poderão mandar para o nosso convidado. Alô, meu povo, Ricardo Mello falando para todos vocês diretamente da Rádio XYZ de Goiânia, Goiás, para todo o Brasil. E nós estamos ao vivo, diretamente da região da 44. Minha mãe, eu falo isso todos os programas e eu vou repetir, porque essa informação, minha mãe, ela é valiosa. A 44, você sabia que só se fôssemos colocar por PIB, o sexto PIB do estado, aqui é onde as coisas acontecem. E a XYZ não poderia estar em outro lugar, porque se está na XYZ é porque é bom, é porque é para a prosperidade do nosso estado e da nossa nação. Minha mãe, vamos fazer uma convocação? Vamos. A convocação é a seguinte: você, meu ouvinte de norte, sul, leste, oeste, mas principalmente do nosso estado de Goiás, está convocado a deixar sua pergunta nos nossos sistemas Android, iOS, aplicativo, nos sites parceiros que permitem perguntas, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Tá, XYZ? Vai chegar na bancada, tá certo? Minha mãe, eu tô ansioso, mas você sabe que a gente precisa deixar ponderado aqui também que esse programa, minha mãe, ele visa o quê? O Fórum de Ideias é um programa de utilidade pública. Sim. Que é uma contrapartida, inclusive uma contrapartida social também, da Lei de Incentivo à Cultura, né, viabilizada pelo nosso estado de Goiás, através do governo federal e da Secult, que é o quê? Trazer ideias goianas para o mundo. Você sabe que o povo goiano é referência. Sim, com certeza, este que está aqui diante da gente, de nós e de todos vocês que estão aí nos acompanhando, quem estiver vendo, quem não tiver, pode pegar o celular para assistir. Eu não sei se ele é goiano, vou descobrir com vocês, vou descobrir a história dele, mas ele é referência pelo talento, pela capacidade, pelo posicionamento e pelo cargo que ocupa, um cargo de confiança e que ele tem levado com grande poder, eu vou dizer. A gente olha, vê ele empoderado nesse cargo porque ele sabe o que ele está fazendo. É uma pessoa que eu conheci há algum tempo e que eu admiro e fiz muita questão que ele viesse aqui para nos falar com vocês, porque ele mexe com algo, ele está à frente de uma secretaria que é do interesse geral. Eu acho que não tem ninguém que não pense e não sonhe com o que ele está à frente cuidando. Nós vamos falar com ele, que é vice-presidente da AGEAB, Wendel Garcia. Tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e bater esse papo. E também obrigado pela sua generosidade, Márcia. Não é para tanto, não, mas de fato o que eu espero é poder suprir as expectativas aí da turma, responder da melhor forma que eu puder e contribuir. Obrigado pela oportunidade. Wendel Garcia, eu gostaria muito que você contasse para todo o Brasil e o mundo que está nos assistindo, tem goiano no mundo todo, né? Menino, a gente se você olha piscar, lá, se agora a nossa goiano. produção for olhar lá, ele vai falar os países mais incríveis. Ele olha lá porque a nossa audiência ela é auditada e acompanhada minuto a minuto pelo órgão mais, uma referência, o mais confiável de audiência mundial, que é o Google Analytics. Então, você pode, daqui a pouquinho, Ricardo vai mandar beijo, porque nós vamos colocar audiência. Um beijo para vocês. A sua cidade, a cidade não, só o estado, né, Ricardo? A cidade também aparece tudo. Às vezes dá para ver, né? Então, tá bom, gente. O Wendel Garcia, eu gostaria que você contasse para o nosso público
onde você nasceu, como é que foi sua história de vida. Isso é importante, né, minha Eu mãe? acho importante Eu para gosto. conhecer. Sabe por quê, minha mãe, que Por a gente quê? faz isso? Porque muitas vezes a gente olha, por exemplo, para alguém que está lá trabalhando com sonhos, né, Wendel? Você, eu acho que Um dos maiores sonhos. eu acho que isso te emociona, que você trabalha com sonhos, né? E eles não veem que também existe uma pessoa por trás do cargo. Existe uma pessoa realizando sonhos, uma pessoa que sonha também, né? Né, minha mãe? Sim, Com verdadeiro. certeza. De fato. Então, respondendo a vocês, eu sou goianíssimo, Márcia. Sou de Anápolis, Ricardo. Anapolino lindo. orgulhoso. Quem é de Anápolis sabe o quanto a gente é bairrista. Então, eu sou um anapolino que bate no peito para dizer que é de lá. Eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar na administração pública na Prefeitura de Anápolis. Em 2017, na gestão do prefeito Roberto Naves, eu era assessor especial do gabinete do prefeito. Fiquei por 1 ano e pouco. Em 2017, eu estava, 7 anos atrás, estava com 23 anos de idade. Então, foi uma oportunidade de aprendizado muito grande para mim. Hoje, mais cedo no almoço, eu comentava que realmente foi quando eu pude perceber a intensidade que é estar na administração pública. Como tudo é muito rápido, o tempo passa muito rápido, e se a gente realmente não se dedicar, o tempo passa e você não consegue, muitas vezes, efetivamente deixar a sua marca, o resultado do seu trabalho. Então, ali eu pude perceber a importância disso e como isso impacta as vidas, né, das pessoas na cidade, no estado, no país. Foi uma oportunidade de grande aprendizado para mim e também norteou tudo aquilo que eu vinha fazer depois. Na minha vida privada, eu sempre trabalhei com relações governamentais. Foi essa experiência no município que me levou a isso. Portanto, até mesmo na minha atividade privada, eu sempre estive entre o público e o meio empresarial. Portanto, vivendo também os reflexos da administração pública na vida do particular. Então, essa é a atividade que eu escolhi para a minha vida profissional. A minha formação é jurídica, formei em Direito, e assim fui percorrendo o caminho até quando assumi como subsecretário de atração de investimentos na indústria e comércio do Estado. Isso em 2021. Foi quando pude me aproximar do Joel, que até hoje é secretário, é um grande amigo, também me ensinou muito, teve muita paciência comigo, Ricardo. Cheguei lá com 28 anos, precisando aprender tudo. E ele teve essa paciência, essa bondade de abrir as portas para mim. Foi quando eu tive também essa aproximação com o Baldi, que hoje para mim é uma grande referência na vida pública e privada, um homem de fato que se entrega a tudo que faz e faz tudo com muito carinho e de forma que transforma a realidade onde ele passa. E nessa ocasião, quando fui a trabalhar na SIC, foi uma aproximação feita também pelo prefeito de Anápolis, o Roberto, que é um grande amigo meu. E de lá para cá, as coisas o caminho ele se cria de forma quase que autônoma, né? A gente sente que realmente o trabalho ele vai norteando o caminho de uma forma independente. Foi o que aconteceu. Passei pela SIC como subsecretário de atração de investimentos, depois fui subsecretário de fomento e competitividade. Tive ali o privilégio de acompanhar e participar da transição dos incentivos fiscais no Estado. Olha só. Foi quando o Estado implementou o ProGoiás, que é a atual política de incentivo fiscal. Que é fantástico. Importantíssimo. E ali eu lidava com fomentar, o produzir, e era a porta de entrada para o ProGoiás. Então, pude deixar a minha marca, tenho muito orgulho de dizer isso, que na possibilidade de regularizar as empresas que possuíam pendências no âmbito dos incentivos, isso resgatou pelo Estado centenas de grandes indústrias e repercutiu efetivamente na vida das famílias goianas, que a gente está falando de centenas de milhares de empregos que foram mantidos por essa política que nasceu na SIC, na época que eu era subsecretário. Então, é um orgulho muito grande que eu tenho. Participar disso, né? Em 2022, Márcia, fui sofrer em campanha, Eu imagino. fui acompanhar o Baldi no desafio pela vaga do Senado e também foi uma oportunidade de aprender demais. É um aprendizado dolorido, Ricardo.
Não tem noite, não tem dia, não tem hora, né? De fato, a campanha é uma batalha, né? Constante. Muito intensa. E quando ele veio para a GEAB, eu tive a oportunidade de ir também. Então, estou lá como vice-presidente, mais uma vez tentando deixar alguma contribuição. Está deixando, com certeza. E aí, sabe o que eu queria? Tem uma pergunta, minha mãe, Não, posso falar. que eu acho que é muito interessante para a gente falar para o nosso povo que está nos escutando, que já, vocês sabem, já está chegando perguntas, principalmente das pessoas interessadas em saber sobre a GEAB, sobre o que está ali, o que está acontecendo, está muita coisa acontecendo, e tirar suas dúvidas, mas olha só, falando sobre a questão você falou uma palavra muito interessante, que é deixar um legado, né? Deixar a sua marca escrita ali. E você participou, está, né, junto, aprendendo e vivendo ao lado de grandes nomes, pessoas inspiradoras, Alexandre Baldi, o Joel, pessoas que estão deixando uma marca enorme, e você está deixando sua marca também. É interessante a gente olhar e você falar para as pessoas, principalmente para o jovem, porque você é muito jovem, né? Como que é precioso isso, e o que te cativa em deixar um legado e ter o seu nome ali em tantos sonhos realizados, desde o setor produtivo, como você participou, realizando o sonho do empresário e dos funcionários, e agora entregando o maior sonho do brasileiro, que é ter uma casa, um teto para chamar de seu. Olha, eu acho que isso está registrado, Márcio, no DNA daquilo que eu já fazia muito antes dessa missão que eu venho cumprindo aí, junto do Baldi, do Joel, no governo do Estado. Quando eu atuava exclusivamente na minha frente privada, em relações governamentais, na prática, eu costumo brincar que esse trabalho é um trabalho de tradutor. Você tem que traduzir para o poder público a necessidade daquele particular que você está ali representando. Então, frequentemente eu me via na posição de defender e explicar para um agente público aquilo que o empresário necessitava e que estava ali na mesa dele para ser decidido por aquela autoridade. Ou seja, a gente tem que ter o cuidado, o olhar humano, de que o papel é muito frio e aquilo que está sendo decidido dentro de um gabinete, ela tem um impacto na vida de um empresário, numa família que depende daquilo, são postos de trabalho. Então, é ter esse olhar humano, de que não se trata de fazer uma política pública que seja revestida somente das formalidades, mas que esteja distante da necessidade mesmo do cidadão. Então, a GEAB, ela de fato faz isso o dia todo, todos os dias. Quer dizer, o Estado de Goiás hoje tem a política habitacional mais agressiva do Brasil. Eu fiz, na última semana para cá, junto da equipe da GEAB, equipe da Asplan, nossa assessoria de planejamento ligada à presidência, ligada ao Baldi, a gente pôde fazer uma apresentação, a pedido do governador, que traz um pouco da história dos nossos programas e aquilo que a gente tem feito. Nós saímos há 4 anos atrás, de um subsídio na ordem de R$20 mil. Quer dizer, aquele que ia adquirir uma unidade, Minha Casa Minha Vida, ele recebia um subsídio estadual de R$20 mil. Hoje o subsídio goiano é de R$47.800. Olha só, mais do que dobrou nesses últimos 3, 4 anos. É o maior do Brasil, longe do segundo. Então, significa que para o Minha Casa Minha Vida, faixa 2, o Estado de Goiás é quem mais paga e dá acesso à moradia no Brasil. São mais de 22 mil unidades Minha Casa Minha Vida, faixa 2, subsidiadas pelo governo do Estado. E além disso, que já é uma realização tremenda por si só, o amigo que está me acompanhando, a primeira aquisição, a primeira casa dele, o Estado de Goiás estava lá e disponibilizou o cheque. Olha só. O crédito parceria. Que fantástico. E, para além dessa modalidade, o Estado de Goiás é o único que faz casa com qualidade, padrão faixa 2, para dedicar e doar exclusivamente a quem mais precisa no interior. Então, hoje nós estamos em mais de 150 municípios goianos
com obra pronta ou em andamento de casas a custo zero para a população, para quem mais precisa, para que essas pessoas possam permanecer nas suas cidades, próximas de suas famílias, e tenham também o direito assegurado da dignidade habitacional. Eu costumo brincar nas oportunidades que tenho de percorrer o estado para acompanhar essas entregas e essas obras, que o Baldi deve ser um dos nomes que mais fez habitação no Brasil, né? Se tornou essa secretaria tremendamente Certamente famosa. um dos nomes que mais fez habitação no Brasil, Uhum. porque quando ministro das cidades, ele participou do renascimento ali do Minha Casa Minha Vida. Uhum. E hoje participa também da política habitacional estadual mais agressiva do Brasil. Para mim, um privilégio, porque eu sei que isso transforma as vidas. Nessa mesma apresentação que eu contava para vocês, tem um vídeo, um depoimento de uma família contemplada em Campestre. Não Uhum. tem como não se emocionar. Nossa. De fato, não tem como não se emocionar. Você vê a fala da família, você pensa até que é um script de um filme daqueles bem emocionantes aí que você vai assistir no Netflix, né? Tão forte que No foi. final de semana, porque é comovente. Ela fala assim que um programa como esse recupera a fé na humanidade. Palavras dessa beneficiária. E é isso mesmo, porque recupera a crença da gente de que se pode fazer diferente. E como eu iniciei minha fala, tem que estar lá no dia a dia da empresa, mas sabendo que o objeto dessa política, do trabalho, do seu dia a dia, do seu comprometimento, do suor que você dedica, são as famílias. Uhum. E você sabe que uma coisa, Mimi, que é interessante a gente falar, porque o povo está mandando pergunta e a gente tem que responder, Daqui a pouco nós vamos né? aqui. Mas é interessante a gente falar sobre isso. Você falou uma coisa muito bacana, que é distribuir as casas na cidade onde a pessoa mora, né? Onde aquela comunidade ali. Porque eu falo que em toda a minha vida é a primeira vez que eu vejo, por exemplo, né? Não sei se estou errado, mas é a primeira vez que eu vejo um zelo ou esse olhar de deixar a pessoa ali, né? Aonde ela tem a sua família, onde tem sua morada, onde está os seus amigos, porque a gente viu durante muitas décadas no Brasil todo mundo querendo migrar para a capital. O Estado está querendo falar, olha, você não precisa deixar a sua terra para melhorar de vida. Tem esse propósito também? Sem dúvida nenhuma. O governador costuma dizer que exatamente esse o mote do programa. Uhum. Quer dizer, ele, o Pedro Salles, que esteve aqui com vocês esses dias para trás, um grande amigo também, eles contam que o prefeito de Anhanguera, uma vez numa reunião com o governo, ele disse, governador, Anhanguera tem 900 e poucos habitantes, um a menos porque eu estou aqui em Goiânia hoje. E essas pessoas, elas não mudam de Anhanguera por opção, elas mudam pela falta dela. É a falta de opção. Uhum. Quer dizer, o Minha Casa Minha Vida, como ele é formatado, que já é de fato um grande programa, ele não pela essência do programa, mas por uma consequência normal de mercado, acaba privilegiando os grandes centros. Uhum. Quer dizer, aquelas unidades que estão sendo ali desenvolvidas, elas são feitas para comercialização, quando a gente fala de faixa 2. E se comercializa onde se tem um mercado consumidor robusto. Então, as empresas, quando vão promover esses investimentos, elas o fazem com viés econômico. Elas vão ficar no entorno de Brasília, região metropolitana do entorno de Brasília. Elas vão ficar em Anápolis, onde eu vim. Elas vão ficar em Aparecida, Goiânia, Rio Verde. Sim. Elas estão nas cidades que têm essa economia pujante. E acontece que aquele cidadão, como eu citei agora há pouco, essa família de Campestre, para ter acesso a um subsídio oferecido no âmbito do Minha Casa Minha Vida, ele não pode ficar em Campestre. Ele precisa sair, lá não tem empreendimento Minha Casa Minha Vida. Olha só. Então, para ele poder acessar a habitação social subsidiada pelo Estado, pelo governo, eu digo Estado no sentido amplo, ele precisa sair muitas vezes da sua cidade. Foi isso que o governador enxergou, e assim nasceu o Custo Zero, quando o Pedro Salles ainda era presidente da GEAB. Uhum. Assim nasceu o programa, para alcançar exatamente quem não tinha acesso ao Minha Casa Minha Vida. Então, ali a gente tem a população mais carente, em situação de vulnerabilidade habitacional, e que agora recebe uma habitação tão boa quanto aquela que é comercializada,
sem custo nenhum na sua cidade. E a gente tem acompanhado e visto a qualidade, né, o carinho, as entregas, tem todo um cuidado especial com essas famílias, não é algo feito de qualquer forma, um programa muito bem elaborado para trazer dignidade, progresso, né, para essas cidades. E vamos às perguntas, podemos? Você quer colocar a audiência antes, depois? Uai, vamos mandar um beijo pro pessoal? Porque eu quero mandar um beijo para vocês, meus amores. Cadê? Ó, tá bem? Ah, tá aqui. A câmera mexe, eu tenho que saber. Eu quero mandar um beijo para vocês. Meus amores, ó, lembrando que se eu não mandei um beijo através das cidades aqui que vocês que estão às vezes não dá para ampliar a ponto de aparecer a cidade. É porque, o que acontece? Aqui é minuto a minuto, tá? Então ele vai alterando e aparece só o IP dos últimos minutos. Então, um beijo para vocês. Se eu não mandar um beijo, que Deus abençoe. Olha lá, gente, nós tivemos desde o início 140 pessoas entrando, estão ativos. Olha só, por minuto desde o início, nós vamos depois olhar novamente mais adiante. Vocês imaginam eles subindo. Nossa gratidão a todos que estão nos acompanhando. Beijo a todo mundo ali, ó, de toda a região metropolitana da nossa grande Goiânia. Beijo e todos vocês que estão nos acompanhando do estado inteiro, tá? O sol vai aparecer do último minuto, então Goiânia é onde vocês mais estão, né? Beijo a todo o nosso... Volta um pouquinho, produção, pra gente ver ali. Isso, olha. Temos Londrina, Curitiba, Campinas, São Paulo, e as cidades ali ao redor, São Paulo, Belo Horizonte, menino Juiz de Fora acabou de entrar aí no último minuto Brasília, também. Fortíssimo. Campo dos Parecidos, não sei nem, Mato Grosso do Sul, beijo. Tem uma Primavera do Leste ali forte. Primavera do Leste, fala que é uma cidade maravilhosa. Eu não conheço. Ainda conhece? Bem que vocês poderiam mandar uma passagem, né? Palmas, Tocantins, Palmas e Goiás é a mesma coisa, tudo parente. Olha só. E toda a nossa região. Ontem nós conhecemos uma pessoa do Acre. Menino. Ontem entrou em contato uma pessoa do Acre aqui. Muito obrigada, gente, a todos que estão nos acompanhando. Um grande beijo aos acreanos. E obrigado a todos você sabia que os acreanos lutaram sozinhos na guerra, né, com os bolivianos. Deixar essa informação para você aí. Orgulho é os acreanos do Brasil. Né? E aqui tá cheio de acreano. Aqui, se for para chover, aonde tem mais povo de Belém, do Pará, vai chover aqui no Goiás. Obrigada a vocês que vêm aqui. E que também, mesmo sendo de fora, Wendel, vamos dizer, veio lá do Maranhão, do Pará, chegou aqui, se instalou numa cidade, ele pode se cadastrar também, ou não, tem que ser goiano. Olha, não existe a necessidade de ser goiano, mas existe a necessidade de comprovar residência em Goiás durante um período. Por que isso? Porque o programa ele tem o condão de diminuir o déficit habitacional, aquele déficit habitacional percebido pelo Instituto Mauro Borges e já instalado. Então, se a gente dispensa a comprovação de residência no Estado durante esse período, eu estaria atraindo para o Estado de Goiás aqueles cidadãos que encontram compondo déficits habitacionais de outras unidades da Federação. Então, não existe a necessidade de ser goiano, claro que não. A gente... ao contrário, no crédito parceria, a gente tem esse levantamento, são beneficiados aí cidadãos do Brasil todo, o caso Custo Zero também ocorre, mas é necessário que já residam em Goiás há algum tempo, comprovadamente. É bem porque o interesse é manter realmente as pessoas na sua cidade, dar condições ali. Vamos às perguntas? Tem muita pergunta, não vou conseguir passar todas, mas vamos a algumas aqui. Geraldo Mendes, de Catalão, do setor universitário. Beijos, Catalão. Beijo, meus amores. A gente viu muita promessa de casa nova, mas queria saber como a GEAB vai garantir que elas sejam entregues para quem realmente precisa e não tem um padrinho forte. Tem algum jeito de garantir isto? Olha, não só tem jeito de garantir, tem nada de padrinho, assegurar que é mais do que garantido. Eu tive em Catalão há poucos dias atrás, deixo aqui até um abraço ao prefeito Adib, ao deputado Jamil Calife, que é de lá, você conhece ele bem, né, Márcia? Sim. E daqui uns dias a gente esteve lá entregando o aluguel social
E daqui um pouco a gente está voltando para Catalão para começar a obra, porque vai ter Casa Custo Zero lá em Catalão, sim. E eu posso garantir que só acessa o programa quem precisa. Nós temos um modelo auditado, acompanhado pelo Ministério Público. O sorteio é feito através de um software aberto para auditoria. E o que ocorre é que nós temos duas modalidades. A primeira, que é o que a gente chama de rito ordinário, essas pessoas que ali se habilitam a participar do programa, elas vão apresentar a sua documentação, a gente promove um sorteio. Quando a gente sorteia, tem ali os primeiros colocados, depois aqueles que vão compor um banco de reserva, e nós vamos conferir documento por documento para perceber se essas pessoas estão aptas a receber o benefício. Se não, efetivamente, é necessário fazer a desclassificação delas. Nós vamos chamando até que essas habitações possam alcançar quem mais precisa. É assim no aluguel social, é assim no Casa Custo Zero. Bacana. Então, respondendo, hoje o processo inteiro é extremamente auditado, então não tem esse negócio de passar na frente, vai seguir ali. A diferença, como eu disse, são dois modelos. A diferença de um para outro é só quando que o sorteio é feito. Mas é desse jeito. Nós vamos avaliar a documentação, tem que estar de acordo com a norma que é explícita, tanto na lei quanto nos editais que a gente publica, e não tem jeitinho, não tem favor, não dá para pedir nem para colocar, nem para tirar. Vai chegar em quem merece. É democrático de fato, né? Legal. Com certeza. Tá respondido, meu querido. Beijo. Gente, eu escolhi aqui umas perguntas. Tem muita pergunta. Aqui, o Josimar Pereira, de Lusiânia, setor central. Beijo, Luziana. Ele foi vice-presidente. Qual é a real chance de sair casa para quem ganha salário mínimo? O povo daqui está desesperado por um teto. Conhece Lusiânia? Eu não conheço Lusiânia, Ricardo. Não conheço, não. Diz que o povo tem projeto lá, porque aqui diz que o povo está desesperado por um teto e quer saber se isso é para valer ou se vão ficar na promessa. Por esse motivo, sempre perdi chances. De ter, por causa do salário mínimo? Diz que a chance sai para quem tem salário mínimo. Deve ser por isso que ele deve ganhar salário mínimo. O Não Casa Custo Zero, ele é dedicado Josimar, para aqueles com até um salário mínimo de renda. Portanto, esse é o público que se pretende alcançar com o programa. Importante, inclusive, tratar disso, pois essa é a faixa de renda que não está assistida também pelo Minha Casa Minha Vida. Então, quando você pretende adquirir uma unidade no Minha Casa Minha Vida, faixa 2, no extinto faixa 1,5, é necessário comprovar a capacidade de renda que admita uma parcela financiável. Quer dizer, nesses programas existe boleto para pagar, como costuma dizer o Pedro. No Casa Custo Zero não tem. Portanto, a gente pretende alcançar aquele também que não tem capacidade de pagar. Bacana. Então, é até estou entendendo um salário. agora a pergunta do Josimar. Ele nunca conseguiu uma casa porque não cobria. No salário mínimo. Entendi bem a pergunta dele agora. Beijo, Então, Josimar. tá Obrigado. explicado. Na Casa Custo Zero não tem É para problema. esse público. É para você mesmo, tá? Bacana. E ele Eu não pergunta... sabia, então quer dizer que para participar Luziana, da Minha Casa tem Minha isso? Vida tem que comprovar que dá para pagar, senão... Porque o que ocorre é o seguinte, deve haver, o Pedro Salles aqui, Ô, Pedro Salles, nossa, ligações pessoa fortíssimas maravilhosa. aqui, menino. Pessoa maravilhosa. Pedro Salles é Já me fantástico. deu várias entrevistas. Muito obrigada, Pedro Salles. Sempre fantástico. Inclusive está fazendo um trabalho fantástico, né? Muito Pedro reconhecido. é um coringa, né? Pedro passou pela SEAD, pela AGEAB, pela Coadeg, pela Goinfra, agora é secretário de Infraestrutura, é um homem da confiança do governador. Sim. Não poderia ser diferente, porque é competente mesmo, dinâmico, faz acontecer. Digno, E eu, honesto. esses dias, numa fala que fiz aí no interior, dizia que é um privilégio quando a gente trabalha em algo que a gente acredita com pessoas que a gente acredita. Então, Não poderia estar em melhor eu lugar. realmente Você é muito abençoado. devo a Deus. E eles também ter você, porque a gente conhece muito bem o Wendel é sensacional. Uma pessoa que, desde quando eu conheci a primeira vez, eu falei para o Ricardo, que rapaz fantástico, né, Ricardo? Capacitado.
A gente às vezes pedia alguma coisa, isso, aquilo. Ele fala, gente, ele é um gentleman também. Ele fala um não para a gente, que ele não pode, porque realmente não dá, mas com tanta sutileza, tão agradável, que a gente fica até feliz com o não. Ele é fantástico. E assim, sempre muito fiel àquilo que é para ser. E isso é fantástico. Não tem meias palavras, nem meio jeitinho, é tudo muito bacana. E realmente você também é um grande patrimônio, não só para a nossa cidade, mas para esses parceiros que estão com você. Mas, assim, com muita franqueza mesmo, eu me sinto muito grato por trabalhar com gente que eu acredito e que, de fato, empurra a gente para frente. Então, o Baldinho, não preciso nem dizer, é a referência na minha vida em todos os âmbitos. A gente tem um modo de pensar muito parecido, ele é muito prático, muito assertivo, né? O Pedro também muito prático, muito assertivo. Então, é um relacionamento que a gente pôde estreitar desde que eu fui para a AGEAB. Trabalho num governo no qual eu acredito no governo, eu percebo que o governador, a dona Gracinha, eles dedicam suas vidas para transformar a realidade dos goianos. Então, quando é assim é mais fácil, né? Sem dúvida nenhuma, é uma alegria muito grande poder trabalhar dessa forma. E voltando no que a gente falava sobre essa questão da renda familiar, você me perguntou, Ricardo, então quer dizer que para você acessar o Minha Casa Minha Vida, você tem que comprovar a renda? Sim, ali você está financiando uma unidade habitacional. Então, o governo está subsidiando. Significa que a parcela financiável torna-se menor, porque parte dela está adimplida, está paga pelo governo federal e pelo governo estadual com o maior subsídio do Brasil, como já disse agora há pouco. Entretanto, essa parcela remanescente, o saldo residual, ele é financiado. Só financia quem tem renda comprovada. E para se poder comprometer a renda comprovada com a parcela do financiamento, essa parcela não pode ultrapassar 30% da renda. Então, é este cálculo que é feito e é assim que é pensada a comprovação de renda para aquisição de uma unidade da Minha Casa Minha Vida. Ou seja, não chega para os muito, muito pobres, né? Porque a gente sabe que os que mais estão em situação de vulnerabilidade é que recebem o máximo salário mínimo, né? É importante frisar, Ricardo, que aqui eu tenho conversado muito sobre o faixa 2, que é aquilo que a AGEAB subsidia, para além, é claro, desses outros programas que a gente vem falando. Mas existem outras modalidades em menor escala que pretendem alcançar também o público que mais precisa. Um exemplo do Minha Casa Minha Vida FAR, e aí sim o objetivo é alcançar o faixa 1, é quem de fato tem uma renda bem menor. Em alguns casos, aqueles que vão obter essas unidades não terão desembolso, é o caso do BPC, são situações específicas, e mais uma vez o Estado de Goiás sai na frente. Junto da CEINFRA nós temos aí um programa que está no forno, quase pronto para ir a mercado, que Goiás vai fazer o aporte da diferença para empreendimentos do FAR, fazendo com que ali ninguém tenha de pagar. Goiás, mais uma vez, como diz o governador, mostrando que tem café no bule, fazendo a diferença. Pois é, progresso. Então, para Lusiânia... Lusiânia, tem de Tem alguma novidade para Lusiânia? Lusiânia, nós estamos trabalhando para que haja casa custo zero lá, num horizonte aí de médio prazo. A gente tem falado com a prefeitura, discutimos algumas possibilidades de terreno, então nós estamos olhando para a Lusiânia sim. Então, um dia tem novidade. Fica atento então com o nome do nosso ouvinte lá. Josimar. Beijo, Josimar. Fica atento. Setor Central. A gente tem muita pergunta. O que eu proponho aos meus queridos companheiros de bancada aqui hoje? Márcio, tem um amigo meu aqui que é amigo seu também, que acabou mandando uma mensagem engraçada aqui, o Danilo Arraes. Vou deixar um abraço pro Danilo aí. Danilo Arraes, é maravilhoso. Ontem conversamos com o Danilo. Uma pessoa educadíssima também, no mesmo naipe, gente, desse grupo de homens maravilhoso. Um grande abraço, meu amigo, companheiro. Beijo, Danilo. Minha mãe, bora mais gente, o que eu proponho? Sim, um pouco mais rápido, porque aí a gente tenta pôr um pouco mais de pergunta, porque tem muito, eu acho que todo mundo de todas as cidades mandaram perguntas. E aí a gente, vamos um pouco mais rápido, porque aí a gente consegue
pelo menos mais. Vamos lá. A Joana Gonçalves, ela é aqui de Goiânia, do setor Pedro Ludovico. Aqui no meu bairro está cheio de invasão. Eu nem sabia que aqui no Pedro Ludovico tem invasão, gente. Vamos lá olhar. Como que a GEAB vai resolver essa situação? Não seria melhor adiantar as entregas para as invasões? Uai. Olha, É da GEAB resolver isso? depende. Vou te explicar assim. A Márcia já disse, e você sabe a verdade, eu tenho a mania de responder sempre com muito pragmatismo. Então, uma vez, contar um caos aqui para vocês, uma vez no âmbito lá do escritório, Márcio, um cliente me perguntou uma situação seguinte: Wendel, quantos por cento de chance que tem de dar certo? Eu falei 50%. Eu falei, Como assim, rápido? mas eu achei que a chance era maior. Eu falei, não. Estatisticamente, ou vai dar certo ou não. Então é 50%. então respondendo, depende. Primeiramente, ao que ela perguntou, por que não dedicar essas habitações para aqueles que estão em condição de irregularidade, que ela chamou de invasão? Ora, porque assim eu poderia incentivar a irregularidade. Quer dizer, se eu crio esse nicho específico, eu posso fazer com que haja um público que se coloque nessa condição, porque assim ela acessa ali na frente da fila. Né? Porque, na realidade, também as pessoas que vão para essas invasões nem sempre são necessitadas. Elas vão e para poder garantir ali alguma coisa. Então, tem que ter um estudo forte em si. E aí agora é onde eu explico o depende. Porque a gente sabe também que muitas famílias que estão em situação de irregularidade, elas merecem, elas fazem jus à titularidade daquele imóvel que elas estão há tanto tempo em muitos casos. Então, nestes casos, a GEAB faz sim a regularização fundiária. Isso significa que nos 246 municípios do estado, onde houverem áreas do estado as quais estejam ocupadas por famílias que se enquadrem em condição de vulnerabilidade econômica, social, existem os critérios que a lei estipula, a lei de REURB, assim a GEAB entra, promove a regularização, entrega o título de propriedade para essas famílias e como eu disse sobre os outros programas, sempre emocionante, porque quem está nessa situação está nela há décadas. Então, é uma insegurança de morar ali, de ter criado seus filhos ali e não saber se na sucessão essa casinha fica para o seu filho, para a sua filha. Verdade. Não saber se é sua mesmo. Então, quando a GEAB entrega, o título é registrável, é de propriedade, não tem custos nem emolumentos, que até isso o Baldi deu conta de isentar no Tribunal de Justiça. Que bacana. É só levar no cartório e registrar, é dela. Que top. Olha, tá muita pergunta no meu celular, gente. Eu já falei para vocês que eu não olho, mas eu vou abrir aqui a da Larissa. Larissa, maravilhosa, querida. Ela tá mandando palminhas. Larissa, beijo, menina de ouro. Manda beijo para ela. Beijo, Larissa. Se eu pego no pé dela, eu tenho que mandar beijo mesmo. Larissa, querida, sempre nos acompanhando, né, Ricardo? Sempre ela está aqui, nós nunca esquecemos de você. Beijo, amiga. Eu só vou abrir o dela, o restante está mandando pergunta. No meu celular, gente, não consigo abrir aqui na hora. Vamos tentar aqui o mais rápido que a gente puder. Vamos aqui para Águas Lindas de Goiás, Jardim Brasília. Aqui em Águas Lindas tem muito loteamento irregular. O pessoal fica com medo de investir e perder tudo depois. A GEAB tem algum plano para ajudar a regularizar esses lotes ou oferecer alguma opção? Eu volto no depende. Por quê? Os critérios que me permitem regularizar são estipulados na lei. Então, o que isso significa? Ali tem um marco temporal que determina até quando deve estar aquela situação de irregularidade ou desde quando, para que eu possa efetivamente promover a regularização. Lembrando, a GEAB tem competência para regularizar essas situações quando a área é do Estado. Então, existe sim regularização fundiária, propriedade particular, etc., mas isso está além da nossa competência. Quando é área do Estado, quando a família se enquadra naquela condição social a qual nós temos competência legal para agir, aí sim a gente pode regularizar. Eu acho que eles devem estar falando muito disso também, porque lá no entorno de Brasília
tem muita questão da grilagem, né? Então, às vezes, uma pessoa vende um terreno para 10 e aí não tem como resolver uma coisa dessa. Né? Isso aí é um negócio muito delicado que o cidadão tem que se atentar, porque em alguns casos não é regularizável. Tá? Então, porque a lei ela estipula esse marco temporal, então é necessário muito cuidado para que não se coloque numa situação que eventualmente não possa ser sanada. Então, toma cuidado aí, viu? É sempre bom. Uma pergunta só. Se uma pessoa tiver, com, por exemplo, dúvidas sobre a área específica, o que está acontecendo, tem algum canal de informação onde essa pessoa ela pode acessar para falar sobre isso, para fazer uma pergunta sobre isso? Ricardo, a JAB tem uma ferramenta de atendimento ao cidadão, que é um robô, chama Marilar. Então, vocês podem entrar em contato com a Marilar, que ela vai esclarecer. Eu vou te dizer que 8 de cada 10 dúvidas, a Marilar está preparada para responder. Isso é estatístico, não é da minha cachola, não. Mas para aquilo que ela eventualmente não conseguir suprir, você vai ser direcionado a um atendimento personalizado, feito por um agente da JAB. Bacana, muito bem. Aí nós temos, olha, os amigos aqui querendo condoer meu coração, não adianta, não vou passar. A Célia está aqui mandando pergunta, gente, não. Célia, bem maravilhosa. O Cláudio Vieira de Uma, setor Campinas. Seu Wendel, ouvi dizer que quem já tem uma casinha, mesmo que precária, não consegue participar dos programas da GEAR. Isso é justo? Como que a pessoa vai melhorar de vida se não tem ajuda para conseguir uma casa melhor? Cláudio. Vamos lá. Cláudio, o que acontece? Primeiro, o senhor está no céu. Segundo, o que acontece aqui? Se a gente pudesse, nós gostaríamos de mudar e melhorar a vida de todos aqueles que precisam. Ocorre que, num país como o Brasil, existem aqueles que, infelizmente, precisam mais. Não gostaria que eles precisassem mais, ao contrário. Queria que ninguém precisasse. Mas tem aquele que tem uma casinha, é precária, e tem aquele que não tem nem a casinha precária. Então, hoje, no custo zero, a gente pretende alcançar quem não tem nem essa casinha precária. Portanto, não pode ter imóvel para participar do programa de casa custo zero. Olha só, mesmo que está ruimzinho, aí tem outros programas que eu acredito que tenha para reforma, não tem não? Do governo, pode ser que tenha, São Paulo tinha isso. A gente, inclusive, teve na Prefeitura de São Paulo, para aprender um pouquinho sobre como eles estão fazendo programas de reformas lá. A nossa primeira-dama, a dona Gracinha, é muito sensível a isso, muito. Inclusive, fomos com ela para essa agenda, fomos recebidos pelo prefeito Ricardo Nunes. A gente tem estudado possibilidades, entretanto, a gente tem que ter também parcimônia e responsabilidade com o uso do recurso público. Quer dizer, a reforma ela é um tema sensível, pois é difícil estabelecer uma baliza clara. Então, a gente tem estudado, tem promovido todo tipo de pesquisa para poder chegar num programa que permita reformar unidades. No passado, o Estado já disponibilizou crédito para essa modalidade, mas não foi bem sucedido. Quer dizer, ficaram ali pendências de prestação de contas, como é que esse recurso foi colocado. Então, a gente tem que pegar esse histórico e tentar, a partir disso, corrigir os erros, né? Bacana. Achar um caminho que possa efetivamente ajudar ali quem precisa. A gente tem se dedicado a estudar e buscar uma solução para isso. Fantástico. Olha, chegou mais uma só para finalizar? Pode? Então vamos, para finalizar. O Zé Carlos de Goiatuba, setor marista. Tem alguma coisa que a JAB pode fazer para agilizar o processo de financiamento das casas? Porque o pessoal que está tentando já há tempo está encontrando uma burocracia danada e está desistindo no meio do caminho. Financiar. Está falando aqui de financiamento. Pode ser, como eu disse, seriam os casos do Minha Casa Minha Vida. Né? O que ocorre? A JAB ela participa desse processo concedendo subsídio. Entretanto, o financiamento bancário não passa pela JAB. O que eu faço é confirmar que o subsídio chegou a quem precisa e que ali no seu contrato de aquisição conste que a JAB dedicou aquele recurso para pagar parte da sua habitação. Entretanto, todo o processo de financiamento é um processo, evidentemente, que corre numa instituição financeira e que segue ali
os ditames e os procedimentos próprios daquela instituição. Então, não é na conta da AGEAB, não, viu? Procura o banco. Eles que estão dando burocracia para vocês, viu? É o banco. Gente, muito obrigada a todos que mandaram. Quem não deu tempo de responder, você sabe que é um tema que a gente sempre tem. Vem muito aqui. A gente traz o pessoal da AGEAB sempre com muitas perguntas, muitas dúvidas. É uma pedida muito grande do nosso porque é um dos maiores sonhos realmente da população. Então, a cidade inteira, Goiás, todo mundo pergunta. E eu agradeço muito e a gente vai continuar falando mais sobre isso. Ricardo, você quer falar alguma coisa? Minha mãe, sabe o que eu acho? Só para a gente falar pouco, porque a gente sabe que a agenda do Wendel ela é extremamente intensa, mas até, Wendel, por favor, fala para o nosso ouvinte quais são os próximos passos, assim, os próximos planos que vocês estão ali na cúpula decidindo para o próximo momento habitacional do nosso estado, da evolução também, porque ideais, né, eu posso dizer que passa por vocês lá o sonho, né? E eu acho que muita gente deve estar ali ansiosa, querendo saber qual vai ser o próximo passo, o que está lançando, o que as pessoas têm que ficar atentas, o que brilha os olhos de vocês, assim, quando tratando de política para o nosso estado. Olha, tem muita coisa boa no horizonte. Então, nos próximos 30, 45, 60 dias no máximo, a gente vai contratar mais 2.500 unidades habitacionais a custo zero para serem construídas aí nos municípios goianos. O nosso objetivo com essa próxima contratação é aumentar o leque de municípios já atendidos. Como eu disse a vocês, hoje passa de 150 e a gente quer ampliar esse número cada vez mais. Nós temos, e trabalhávamos nisso hoje pela manhã, desenvolvido uma ferramenta que vai nos permitir chegar no município que não consegue ofertar terrenos. Então, a gente está estudando uma possibilidade que vai nos permitir adquirir terrenos no interior. E aí, gente, se eu puder ser ambicioso e sonhar alto, aí a gente quer chegar nos 246 municípios mesmo, com o programa de Casa Custo Zero. A gente tem essa modalidade que estamos instituindo que vai permitir que a gente faça o desligamento financeiro daquele que está no Minha Casa Minha Vida, modalidade FAR. Então, isso aí a gente pretende, de curtíssimo prazo, alcançar mais de 2.000 famílias. Para além disso tudo, nós estamos pensando também como podemos ampliar as regularizações fundiárias, estabelecendo parcerias com os municípios, ou seja, hoje a gente também já faz regularização fundiária em áreas municipais, quando o município firma um acordo de cooperação com a AGEAB. O que a gente quer fazer? Eu quero instrumentalizar um modelo que convoca os municípios goianos como um todo para que possam firmar esse instrumento conosco, permitindo que a gente leve recursos, mão de obra para fazer regularização fundiária nos municípios que não conseguem fazer sozinhos. Essa também é uma pauta que a deputada Viviana sempre traz. Então, é muito importante poder fazer isso. E, para concluir, a gente quer fazer habitação em escala e de forma desburocratizada. Então, esse é o nosso grande desafio. O Aldir prega muito esse dinamismo e é isso que a gente quer trazer para a AGEAB no curto prazo. Fantástico. Então vai ser coisa para o lado do vento, menino. Tem muito parabéns aqui do Eliezer Ricardo. Parabéns, Márcia Ricardo, do programa. Parabéns ao vice-presidente Wendel Garcia, que junto com o Baldir vem realizando sonhos e levando dignidade para todos os cantos de Goiás. Valéria Carvalho Silva, parabéns pelo programa. Doutor Wendel desenvolve um excelente trabalho em frente da vice-presidência da AGEAB. A AGEAB está reescrevendo uma nova história do cenário habitacional de Goiás. Realmente, tem sido a grande estrela nesse céu do nosso Goiás. Vamos entregar um presente? Bora, cadê? Vamos, porque senão não paramos mais de falar com o povo. É o povo que fala e quer falar, mas não dá para todo mundo. Então, vou entregar aqui os temperinhos da Gostico, a Caricanecas, que é uma caneca oficial da Rádio XYZ, que mandou essa lembrança para o Wendel. A Caricanecas, vocês já sabem, são caricaturas pintadas uma a uma e levando, então, a lembrança do Fórum de Ideias. E a Gostico, se a Gostico é gostoso, para temperar a vida. Você é casado, né? Não. Não é casado, tão jovem, gente. Não sou casado, mas
gosto de cozinhar, fico feliz de O com esses presentes. Wendel Garcia é um jovem de 100 anos. Quem vê a sabedoria dele, a inteligência, o controle emocional, muita história, tem 100 anos, história, Construiu um monte de coisa. já não sei quantos anos com não sei quem. Eu falo, gente, ele tem 100 anos. Bondades suas. Então, Olha, receba gente, com muito carinho. obrigado pelos presentes. Vou zelar deles aqui com muito carinho. Não vou, eu sou estabanado, gente, então aqui está grampeado. Não vou Isso, já correr o dar- risco de abrir aqui em cima da mesa, não, senão eu derrubo o microfone e estraga a mesa inteira. Mas agradeço demais o carinho de vocês, o convite, a oportunidade de bater esse papo aqui hoje à tarde. E contem com o nosso trabalho, contem com o nosso empenho. Obrigado. Amém. Ricardo, suas considerações finais. Ah, meu povo maravilhoso, olha só, um grande beijo para todos vocês. Vocês acompanharam o Fórum de Ideias, Ideias Goianas para o Mundo. E vocês puderam acompanhar no programa de hoje exatamente isso, né? Como o Estado de Goiás, através do povo goiano, fazendo para o povo, o quê? Levando inovação. Referência, a gente está mostrando isso para o Brasilzão, ó. Então, lembre-se, faça a sua parte também. O Fórum de Ideias é para inspirar você a se movimentar, né, minha mãe? A fazer a diferença. Até porque se você não faz, alguém vai ter que fazer, tá? Mas, ó, se hoje está difícil, amanhã vai estar fácil. Como já dizia minha avó, nada como um dia após o outro, com a noite no meio. Obrigado, minha mãe. É uma honra estar ao seu lado. Wendel, foi uma honra acompanhar essa conversa e eu tenho certeza que o nosso público adorou. Com certeza. Pelo número de perguntas, o Wendel Garcia quer dizer mais alguma coisa, mandar algum recado, um beijo, um abraço para a família, para alguém? De fato, somente agradecer mesmo a oportunidade de poder estar aqui com vocês. E agora, voltar para Jave, que lá deve estar cheio de gente. Gente, ele está aqui aflito, aqui, porque, olha, foi difícil trazer o Wendel, porque ele trabalha muito, ele viaja. Então, é isso aí, é difícil mesmo, mas foi o público, o povo queria te ouvir. Então, vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus, primeiramente, acima de tudo, por essa grata oportunidade, agradecer a esse querido e ilustre convidado, Wendel Garcia, que abrilhantou e respondeu com tanta propriedade tudo que foi perguntado a ele. Eu não falei para vocês? É aquilo, é isso ou não é? Não tem uma conversa de meio. Então, hoje nós tivemos a grata satisfação de conhecer o Wendel Garcia um pouco mais e também esclarecer tantas dúvidas. É isso, o Fórum de Ideias fica por aqui. Eu vou, mas eu volto. XYZ, lugar correto. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a rádio XYZ para todo lugar que você for.